Nós estamos fazendo uma série de estudos. Primeiro falamos sobre as 7 palavras da cruz. Mas também notamos que ao redor da cruz nós tínhamos algumas manifestações muito interessantes. Todas aquelas pessoas que foram usadas para que Jesus fosse à cruz. E aí nós vimos Pilatos, quarta-feira passada. Mas nós, no relato da cruz, temos a multidão. E nós queremos, nessa noite, nos fixarmos na multidão. E nós temos o relato feito por 2 evangelistas, Mateus e por Lucas. E eu queria convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus 27, de 30 a 49. E você vai notar o que a Bíblia relata sobre a multidão em torno da cruz. Mateus 27, começo a leitura no versículo 30. Tenho lido na versão século 21, Almeida, século 21, e continuo lendo. Acompanhe-me com a sua versão. Diz assim a minha: E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão, e com este batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica tiraram sortes. E sentados ali o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra desde a hora 6ª até a hora 9ª. Por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a no haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Agora, capítulo 23 de Lucas, nos versículos 35 até o 39. Lucas 23, de 35 a 39, diz assim: E o povo estava ali, olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: Salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: Este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Queira Deus abençoar a sua palavra
e deixe sua Bíblia aberta num desses textos. Nós vivemos numa época em que nós somos influenciados pela multidão. Há um verdadeiro culto à quantidade. Parece que a verdade, o certo e o errado, é decidido pela quantidade de adeptos. E aí a gente ainda tem um ditado que diz, um provérbio que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Será? Será que a voz do povo é a voz de Deus? É a gente achando que a maioria sempre está certo. Helmut Tillich foi um pastor germânico. Eu digo um pastor germânico porque se eu disser que foi um pastor alemão, os irmãos vão pensar que eu estou falando de um cachorro, né? Ele foi um pastor germânico no tempo de Adolf Hitler. E num dos seus livros, ele conta que numa manhã de domingo, no início dos anos 40, ele estava, num domingo ensolarado, ele estava na sua igreja, cujo templo ficava na avenida principal em Berlim. E lá dentro do templo, para o culto, estavam apenas ele e mais 4 pessoas. Uma organista com artrite ou artrose nas mãos e que não conseguia tocar. O zelador da igreja, que era surdo, e outras 2 senhoras idosas que dormiram o tempo todo do culto. Lá fora, na avenida, mais de 1000 jovens saudavam Adolf Hitler. E ele, ali naquele culto, com aquelas 4 pessoas, ele se perguntava: Senhor, vale a pena? Vale a pena continuar pregando o Evangelho? Vale a pena ainda falar de Cristo? Hitler se tornou um pesadelo da história, mas o ministério daquele homem foi uma grande bênção na Alemanha naqueles dias. O grande problema é que multidão não pensa, age debaixo de impacto emocional e multidão é facilmente manipulável. As pessoas na multidão se despersonalizam. No grupo, elas absorvem a atitude do grupo. É o adolescente tímido, por exemplo, mas que no grupo perde a sua individualidade, a sua timidez e se torna um com o grupo. Uma vez eu peguei um dos ônibus que eu pegava para namorar a Jane. E sabe aquele grupinho, no Rio de Janeiro isso é muito comum. Quem não é do Rio de Janeiro, meus irmãos e amigos que estão fora do Rio e me dando a alegria de participarem do nosso culto via internet. Uma vez então eu peguei um dos ônibus, eu pegava 2 ônibus para namorar a Jane. E quando entrei estava aquele grupinho de, acho que gente que saiu do trabalho, sabe? Então ficou o grupinho do trabalho e cada gente que entrava, eles mexiam com o passageiro que entrava. E cantando, batucando e mexendo com os outros. Só que a viagem era longa e o grupinho foi se desfazendo à medida que o ônibus chegava perto do ponto em que a pessoa tinha que saltar. No final sobraram 2. E eles, com o grupo, estavam muito folgados. Mas, quando ficaram 2, os 2 ficaram muito constrangidos. Vai que agora alguém que se sentiu prejudicado com o que eles disseram, falasse com eles. Eles já não tinham o grupo ali para lhes dar suporte. E eu olhava para aqueles garotos e via que eles estavam muito apreensivos, porque no grupo eles eram fortes, eles eram folgados. Agora sozinhos, eles estavam com medo.
Enquanto estavam no grupo, mexiam com todos, mas agora sozinhos ficavam calados e envergonhados. Irmãos, para muita gente, rejeição social dói mais do que dor física. Então, eles adorem a um grupo e fazem as coisas que não deveriam fazer, porque ali, fazendo aquilo, eles têm o apoio do grupo. Agora voltemos para a cruz. Ao redor da cruz, nós temos falas da multidão, de pessoas que estão ali, se sentindo alicerçadas pela multidão. E elas mostram a sua insensibilidade e, ao mesmo tempo, a sua leviandade, a sua tolice, a sua irreflexão, o seu atabalhoamento, irmãos. As afirmações da multidão ao redor da cruz não são apenas injuriosas, mas são falsas também. A multidão assume afirmações que foram feitas pelos líderes religiosos judeus. Curioso que a Bíblia diz que Jesus, olhando para as multidões, teve compaixão delas. Olha o que Jesus diz. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, versículo 36. E lembrar que muitos desses que estavam agora sendo influenciados por essa multidão que clamava pela crucificação de Jesus, uma semana antes, muitos desses estavam lá gritando, Hosana ao filho de Davi. E um comentarista bíblico diz assim, os insultos dos passantes, sem dúvida, também eram alimentados pela sua decepção profunda em assistir à agonia de uma esperança. Então, essa multidão que está ao redor da cruz, ela foi manipulada e manifestou uma crueldade prolongada. E o evangelista Marcos, que até agora não tinha sido chamado por mim para fazer parte desse estudo, no relato da crucificação, ele usa 3 verbos para mostrar as atitudes assumidas pela multidão na manifestação da sua maldade junto à cruz. Os verbos são blasfemar, escarnecer e injuriar. Ninguém do povo mostrou solidariedade, mas exibiu escárnio. Segundo os evangelhos, eles meneavam a cabeça. Menear é balançar a cabeça. Era um ato simbólico de zombaria, como nós vemos em Lamentações 2,15. Lá em Lamentações, tá? As pessoas estão passando por Jerusalém toda destruída e estão balançando as cabeças. E olha o que é dito em Lamentações 2,15, com a cidade de Jerusalém completamente destruída pelos babilônios. Olha o que é dito. Todos os que passam pelo caminho batem palmas contra ti. Eles assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo, é esta cidade que denominavam a perfeição e a formosura, a alegria de toda a terra? O povo, voltando à cruz, não praticou crueldade física, mas crueldade moral, que às vezes dói mais do que a dor física. Mas uma coisa curiosa, até mesmo no seu desprezo, sem saber, essas pessoas estavam dando testemunho de que Jesus era o Cristo. Olhem o que diz o Salmo 22:7, que é o Salmo da cruz, escrito 1000 anos antes de Jesus. E o Salmo 22 está narrando a cruz. E ele está dizendo, olha o que está dizendo,
todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça. As Escrituras estão se cumprindo até na atitude da multidão que é ávida pelo terror. Eles estão, sem saber, cumprindo uma predição bíblica quanto à morte do Cristo. E na sua rejeição, aquelas pessoas estavam testificando o cumprimento das Escrituras. 1 milênio antes, aquela atitude de desprezo pela multidão à volta da cruz já estava predita. E Deus faz a sua palavra se cumprir no tempo certo, porque homem algum pode frustrá-la, nem massa humana pode desfazê-la, irmãos. A zombaria da multidão testificou, testemunhou poderosamente a palavra divina. E Marcos e Mateus registram que a multidão zombando dizia para Jesus descer da cruz. E eu leio então agora para os irmãos, eu creio que eu separei Marcos 15, 29 a 30. Olha o que é dito. Vamos ler todos juntos? E os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Mateus 27 fala a mesma coisa. A multidão estava sendo instigada, persuadida, influenciada pelo maligno que não queria a cruz. E se vocês estão lembrados, lá na tentação do deserto, quando Jesus estava iniciando o ministério dele, o diabo já tinha oferecido uma alternativa à cruz. Era um espetáculo circense, em que Jesus se jogaria do alto do pináculo do templo e seria agarrado e amortizado pelos seus anjos. Mas agora a multidão dizia para ele, salva-te a ti mesmo, saia da cruz, salva-te a ti mesmo. A multidão dizia para Jesus salvar-se a si mesmo. E em certo sentido, irmãos, quando Jesus resolve tomar a cruz, assumir a cruz, morrer em nosso lugar, ele estava dando sentido à sua vida. Ele estava dando sentido à missão que ele tinha, irmãos. Dando significado existencial à sua vinda ao mundo. Jesus não precisava de salvação espiritual. Ele já tinha uma vez dito no seu ministério o seguinte. Vamos ler? Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 25. Porque o significado para a nossa vida, alguém dá significado à sua própria vida quando usa a sua própria vida para o bem. Quando gasta a sua vida para alguma coisa que vai sobreviver à própria passagem dessa pessoa pelo mundo. Se você consegue isso, você dá um significado importante à sua vida, né? Por isso, Jesus disse uma outra coisa muito importante. Olha o que Jesus disse. Vê se está aí. Não tem outro texto, não? João 4,34. Não coloquei. A minha comida, lá quando os discípulos voltam com a comida, ele estava conversando com a mulher samaritana, se lembram-se? E eles perguntam a Jesus se quer comer alguma coisa, e Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A multidão queria show, Jesus queria fazer a vontade do Pai.
Os evangelistas ainda nos dizem, no relato da cruz, que os companheiros de infortúnio de Jesus, os ladrões que estavam ao seu lado, também o insultavam. Mateus 27, versículo 44. Vamos ler? Leiam comigo. E os ladrões foram crucificados, também o insultavam. Né? O evangelista Lucas, no capítulo 23, os dois começaram a insultar Jesus. E o evangelista Lucas diz que um deles, se converteu e o outro não. E o que não se converteu, que é chamado de o ladrão impenitente, o ladrão não arrependido, dizia para Jesus, isso está em Lucas 23, 39, está em negrito ali, salva-te a ti mesmo e a nós. Era isso que ele dizia, tá? Mas Jesus estava tomando a cruz para poder salvá-los também. Um dos ladrões, o que zombava, não entendeu isso. O outro entendeu, arrependeu-se, creu e foi salvo. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, como as pessoas têm dificuldade em entender os planos de Deus? Para os que escarneciam, zombavam, a salvação era libertação do sofrimento, era a teologia do Datena. Né? Datena, de vez em quando, está falando dos absurdos da violência do mundo, sobretudo da violência no Brasil, e a Band sempre fala mais na violência em São Paulo. Né? Não sei se vocês têm essa curiosidade de ver de vez em quando o Datena. Se não tiver, não perdem nada, tá? Mas vou dizer uma coisa, aí ele fala, às vezes quando é um absurdo, ou como diz um amigo meu, é um abmudo, absurdo e abcego, né? Ele fala assim, fazer o quê? Jesus que veio para salvar o mundo, botaram ele numa cruz, né? Então ele acha que a cruz foi um acidente, que Jesus nem queria ir para a cruz, mas esse povo tão mal colocou Jesus numa cruz. Né? Ele acha que era isso, e ele não entendeu nada dos evangelhos. Né? Mas preste atenção, irmãos, para muita gente é isso. Gente que escarnecia Jesus, zombava de Jesus, a salvação era a libertação do sofrimento. Essa é a perspectiva da teologia da libertação, irmãos. Perdão, teologia da prosperidade, irmãos. Segundo o entendimento dessa heresia contemporânea, a teologia da prosperidade, Deus está obrigado a nos livrar de toda e qualquer dificuldade, de todo e qualquer sofrimento. Há até uma igreja de teologia da prosperidade, cujo slogan é pare de sofrer. Né? E aí o conceito de salvação, além de ser material, é voltado para esta vida, é salvação do sofrimento. Mas preste atenção, Jesus não nos ensinou salvação do sofrimento como ensinam as igrejas neopentecostais. Mas devo dizer uma outra coisa, Jesus também não ensinou salvação pelo sofrimento, como nos ensinam os espíritas. Tá? Como nos ensina o espiritismo. Jesus nos ensinou salvação com e no sofrimento. E em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Aliás, Paulo,
entendia que quem quer levar uma vida com Cristo a sério, essa pessoa sofrerá. E Paulo diz assim, leiam comigo, 2 Timóteo 3,12, leiam. E na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. A salvação vem apesar do sofrimento, tá? E J.I. Packer foi um teólogo inglês e ele escreveu um livro que é um livro clássico de teologia sistemática, muito fácil de ler, fácil mesmo, gostoso de ler. Se você um dia quiser entender bem o que foi o ensino de Jesus sistematizado, e nem é muito grande a teologia de Packer, tá? Ele tem um livro muito legal. Mas ele diz o seguinte, aspas, cristãos sadios querem agradar e honrar a Cristo. Cristãos doentes e mal formados desejam usar Cristo para a consecução dos seus propósitos pessoais. Eu vou repetir, porque eu condensei ali naquela frase. Olha o que ele diz, cristãos sadios querem agradar e honrar a Cristo. Cristãos doentes e mal formados desejam usar Cristo para a consecução dos seus propósitos pessoais. A vida cristã é um compromisso com Cristo e seu Evangelho, e não um passatempo espiritual. Deus não é um gênio da lâmpada de Aladim, obrigado a nos dar o que nós queremos. É o Deus Santo que chama as pessoas a o obedecerem e obedecerem aos seus desígnios. Na cruz, preste atenção, na cruz nós temos dor, desgraça, vergonha, miséria moral, e tudo isso que eu estou falando é extremamente desagradável. Mas tudo isso fazia parte dos desígnios de Deus. Porque a cruz nos mostra as consequências do pecado. Então, quando mostra as consequências do pecado, não é à toa que vem dor, que vem desgraça, que vem vergonha, que vem miséria moral e coisas desagradáveis, porque as consequências do pecado são desagradáveis. O mal está presente na vida e mesmo quando nós não o desejamos e quando Deus às vezes permite, Deus usa esse mal para a consecução dos seus propósitos. E aí uma coisa mais importante. Quando você começa a ler os relatos da cruz, quantas pessoas estavam sendo crucificadas junto com Jesus? Quantas? Mais duas, né? Junto com Jesus, mais duas. Eram 3, né? Agora reparou que o único que foi alvo de insulto e de zombaria foi Jesus? Reparou? A multidão não insultava os outros ladrões. E a Bíblia diz que os outros ladrões eram malfeitores, né? Aí lembra um governo que dizia, com corrupção, disse que fez muito malfeitos, né? Não era dizer que eles pecaram muito, erraram muito, roubaram muito. Fizeram tudo isso. Mas eles diziam malfeitos, né? E esses eram, segundo a Bíblia, malfeitores. E um deles que se arrependeu, disse para o outro, nós estamos aqui porque nós merecemos. Se reconheceu pecador, malfeitor. A multidão não zombava deles, dos dois, que eram culpados e malfeitores. E eu, irmãos, estou ficando velho, e a gente vê hoje os meios de comunicação exaltando artistas que defendem adultério, defendem tantas baixarias.
e ao mesmo tempo rejeitam, zombam e criticam daquilo que é espiritual, daquilo que é sério e daquilo que traz dignidade. Estamos vivendo esses dias, não só no Brasil, mas no mundo. Mas Jesus, que era íntegro, honrado, sério e espiritual, ele foi zombado, ele foi depreciado. E foi nessa hora em que Jesus sente a maior dor moral, que veio junto com a dor espiritual, porque ele estava sendo zombado, ele estava sendo agredido moralmente, e nessa hora que ele se sente também abandonado pelo Pai e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabactani. E um comentarista diz que ao dizerem lá, ao pé da cruz, ele está clamando por Elias. Aquilo era escárnio, irmãos. Eles sabiam que Jesus estava falando. Eles sabiam que Jesus estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas se vocês estão lembrados, a Bíblia diz que o Messias, né? Eles entenderam muito bem, mas usaram essa expressão para gozar Jesus. Era como se eles dissessem: pois é, Messias, onde está o seu assistente? Vamos ver se ele vem socorrê-lo. E diziam isso sombeteiramente, irmãos. E aqui, ao redor da cruz, nós temos a fala dessa multidão, uma fala de reverência, uma fala de desrespeito, uma fala de zombaria, é a fala do desprezo. Ao redor da cruz, eles torceram as palavras de Jesus. E as torceram para a sua própria perdição. A única postura diante de Jesus e de sua palavra aceitável é a postura de profunda reverência. Ler a Bíblia, pronunciar a palavra de Deus e usar a palavra de Deus é sempre pisar em solo sagrado. Rejeitar a Cristo já é um fardo muito pesado, mas blasfemar dele é muito pior. Foi isso que a multidão fez. E quanto a nós, o que nós fazemos? Eu gosto de lembrar que a nossa glória está na cruz. Há um hino que diz assim, do velho cantor cristão: sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Queria terminar esse estudo com esse hino. E na semana que vem, ao redor da cruz, nós temos a fala de um que não era simpatizante ou seguidor de Jesus. Mas, curiosamente, esse que não era simpatizante nem seguidor de Jesus, tem uma palavra de fé. Alguém que estava ali, ao redor da cruz, a trabalho, em missão oficial, na execução de criminosos, o centurião. E o centurião tem uma palavra de fé.